Isso acontece. Acontece, aconteceu, e é por isso que a gente precisa, quando fala, né, do trabalho do executivo, fala das contratações, das saídas, das chegadas. Você recebeu muito não? Eu sempre gosto de olhar para a estrutura do clube. O Corinthians precisa melhorar para a estrutura do clube. Porque quando você senta numa mesa para negociar com o atleta, para falar de um interesse, do outro lado da mesa ele está conversando com outros também. Então, quando você fala de um planejamento, você fala daquilo que você está pensando esportivamente para o teu clube, existem algumas colocações que vai para a mesa e você precisa ter a criatividade para poder respondê-las e sair de alguma delas. Não deve ser fácil. Então, assim, é difícil falar, né, gente, sim, sabe, da pessoa Fabinho, né, o Fabinho Soldado. Eu preciso sempre tirar um pouquinho o Fabinho desse negócio e colocar, assim, o executivo do Corinthians. O executivo do Corinthians hoje, de futebol do Corinthians, a gente precisa exercer diversas funções e tem que estar preparado para você encarar um desafio que é muito grande. Então, você precisa ter uma relação no mercado, uma credibilidade com esses agentes, você precisa ter uma credibilidade com os atletas que aqui estão, porque uma coisa que é muito comum e é super normal, um atleta ele fala com o outro. Eu não posso sentar para um cara e falar, ó, bicho, aqui o salário está 100%, está em dia, e o Corinthians está em dia no salário, mas vamos dar uma ideia se não tivesse. Eu não posso mentir pro cara. E na contratação, eu estou só colocando alguns elementos que faz parte disso tudo. Na contratação do André Ramalho foi assim. Eu sentei para conversar com o André Ramalho e naquele momento o Corinthians não estava no estágio que está hoje. E eu falei exatamente isso para o André Ramalho. Se um dia você tiver oportunidade, você pergunta para ele, André, tem muita coisa lá que não tá legal, meu velho. E eu preciso de você, da tua ajuda, para que a gente consiga reconstruir. Você foi sincerão com reconstruir esse clube, cara, que é a oportunidade que nós temos, e eu falei para ele na ocasião, eu também estou chegando no clube, eu quero vencer, eu vim para cá para poder fazer um trabalho de excelência, eu vou precisar da tua ajuda, mas existem algumas situações que ainda não aconteceram. E existem outras que já aconteceram, e mostrei para ele, juntamente com... Aí, nós tivemos várias reuniões com o André, né, fui na casa dele diversas vezes. Numa dessas, eu levei o meu diretor jurídico para falar, né, da parte que o André é um atleta muito interessado em relação... Ele queria saber como é que estava, o que tinha por vir de contrato. E ele ajudou muito na chegada, na liderança. Sim, é uma mentalidade muito forte. Eu levei uma pessoa da diretoria também para falar dos projetos futuros. E aí, sim, após toda essa conversa, o André realmente ele entendeu que estava no caminho certo. E ele falou isso para mim, Fabinho, no final, falou, cara, eu gostei que você foi verdadeiro. Bom. Eu tive outras conversas aqui que, porra, o pessoal falou que estava assim, taçado, mas eu sei que não estava. Então, queriam me convencer. Claro, cada um usa a sua habilidade. Mas, assim, é isso. Você precisa entender o cenário que você está, os departamentos que eu tenho no Corinthians em relação às contratações. Existe um departamento competente. Eu tenho o Renan, que sempre trabalhou comigo, que é o meu head scout da área. Ele tem um conhecimento vasto. Head scout conhece. Gostou? Tem que só dar uma... Tem que sair um pouco da raiz. Sim. Perfumaria. Só raiz. Head scout. Mas eles têm, cara, o trabalho é fantástico. Cada posição tem tudo ranqueado. Eles sabem o lugar que está o atleta. Eu fui durante muitos anos, né? Eu conheço bem essa função. Eles têm todo o levantamento de valores, quem são os atletas, as agências que eles trabalham. Simplesmente montar um elenco é uma coisa assim, vou te falar, é fácil. É fácil? Teoricamente, sim. Se você senta... Você tem o dinheiro. Você tem um orçamento X para exercer aquela função e você vai atrás do jogador X, você vai lá e você faz as suas movimentações dentro da sua necessidade, do elenco, da carência. A necessidade do Corinthians hoje, a necessidade, não só a necessidade, mas a nossa realidade, é só você olhar para as contratações que foram feitas. Carrijo, sem contrato,
Muito bom jogador, hein? Belíssimo. O Vitinho sem contrato, o Angeleri, eu tive que esperar quase 8 meses para contratar ele, porque naquele momento da contratação que eu iniciei uma conversa com ele, eu precisaria de um valor para tirar ele, né, de transfer. Eu não tinha. Então a conversa foi permanecendo até o momento que ele conseguiu sair de lá livre. Então, é a forma que nós temos para receber. E essa é a realidade do clube. Então, a gente tem que ser muito criativo, ter uma relação no mercado muito grande e trabalhar com aquilo que são as possibilidades do Corinthians. E eu vou sempre dizer a verdade para o torcedor. A gente não pode esperar nesse momento do Corinthians, nessa transição. Nós temos agora aí um baita desafio do futebol brasileiro, que é o fair play financeiro. A realidade ela vai continuar sendo muito difícil e muito dura. Então, as contratações elas vão continuar a precisar ser dentro de atletas que estejam aí, né? A gente sempre considera os atletas livres de mercados ou com pequeno investimento. E nessa parte eu preciso falar um pouco daquilo que o Dorival tem feito. Você me perguntou um pouquinho sobre o treinador. O Dorival está conseguindo recuperar alguns jogadores. No momento da chegada do Dorival, existia uma conversa assim das contratações, de fazer as contratações para o clube, mas ele entendeu que não teve, nós não tivemos a possibilidade. E isso também é difícil, né? Porque na conversa tem ali 3 a 4 reforços, né? E de repente o clube tem um transfer ban que ele não pode contratar, né? E além do mais, as lesões dos principais jogadores, também, né? Porque o Yuri ficou um bom tempo sem jogar, foi usado, o Garro ficou um bom tempo sem jogar, o Memphis ficou um bom tempo sem jogar. Quase 30ª rodada ele foi usar. O Carrilho, quando começou a jogar, machucou o tornozelo, ele ficou um bom tempo sem jogar. Então ele teve várias dificuldades durante esse processo. E ele entendeu que não foi possível, e numa dessas conversas do dia a dia, que é sempre realizada, nós entendemos que nós precisamos olhar para a base. E como já é uma característica do treinador, Dorival, onde ele passa, ele sempre revela jogadores. É maravilhoso. Ele tem um olhar especial para essa categoria, e foi o que foi feito. Trouxemos o Guinegão, o Bahia, o André, o Kaique. O André é muito bom. O Dieguinho. Então, foram trabalhando. O Dorival não colocou eles assim de imediato, foi trabalhando dia a dia, e esses jogadores já estão aí, já viraram uma realidade. O elenco do Corinthians hoje, nós temos aí quase 35% do elenco com atletas formados no Corinthians. Isso é algo importante, né? Sim. Não só para agora, mas certamente esses frutos eles vão germinar futuras negociações que vai sim ajudar o Corinthians na parte financeira e a manutenção do próprio elenco.